Vamos lá, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Vamos acompanhar. Ouvindo os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, subiram todos em busca de Davi. E ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: eu subirei contra os filisteus, o Senhor há de entregá-los em minhas mãos. E respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim. Diga comigo: Baal-Perazim. Ô povo inteligente. Então veio a Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. E por isso deu aquele lugar o nome de Baal-Perazim, que Baal-Perazim quer dizer o Deus que rompe. E os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi mais uma vez consultou o Senhor, que respondeu: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apresses, porque é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado. Olha que coisa interessante, eu quero falar essa noite, e dentro de um horário que não vai atrapalhar você de voltar para casa, sobre um rompimento de Deus na nossa vida. Aqui nós estamos sendo apresentados a um Deus que rompe. O que é um Deus que rompe? É um Deus que tira todos os obstáculos e as dificuldades que se colocam à nossa frente, todas as montanhas, todas as lutas e guerras. Esse Deus que rompe, Ele pode tirar do nosso caminho para que vivamos a bênção e a vitória que o Senhor já tem preparado para nós. E olhando para a vida de Davi, no capítulo 5 do segundo livro do profeta Samuel, nós temos aqui a terceira e última unção que Davi recebe. Davi foi um homem que ele recebeu 3 unções. A primeira unção que Davi recebe está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, quando Samuel derrama o óleo sobre a sua cabeça e o habilita-o e testifica-o como rei de Israel. Era uma unção doméstica, foi uma unção para dentro de casa. Ainda que sobre aquela unção havia um propósito maior, aquela era uma unção doméstica. A segunda unção que Davi recebe é por ocasião de quando ele se torna um príncipe sobre Judá. Era então Judá uma das 12 tribos de Israel. Se é uma das 12 tribos de Israel, eu não estou falando de uma nação, mas de uma tribo, de um estado. Então ele estava recebendo uma segunda unção em um nível maior do que a anterior, para que ele pudesse governar sobre um estado. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 3 a seguir, nós veremos a terceira unção de Davi, que já não era uma unção dentro de casa, já não era uma unção sobre o estado, mas era uma unção sobre uma nação. Toda unção que Deus traz, ela tem um propósito. E para cada unção que Deus traz, há novos níveis espirituais que o Senhor nos leva, mas isso acarreta também novos patamares de inimigos que aparecem. Eu sempre digo, irmãos, que a unção nunca é para nos promover. A unção nunca é para dizer: agora eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço alguma coisa melhor. A unção me habilita. Ela me dá sim a capacidade de fazer algumas coisas, mas a unção sempre promoverá Deus e a obra de Deus. A unção não é o que eu sinto, a unção é o que Deus trouxe, testificou e habilitou. Às vezes a gente diz: olha, aquele homem pregou com unção. Talvez pregou unção porque talvez ele gritou um pouco mais, porque ele fala um bocado de línguas estranhas. Alguém diz: ele está pregando com unção. Então aquele que talvez não prega com línguas estranhas e que não dá um pulo, alguém diz: não pregou com unção. Unção não é o que eu sinto, porque se unção é o que eu sinto, então é você que está determinando a unção que alguém recebe. Mas não somos nós que determinamos a unção que alguém recebe, é Deus que testifica a unção que dá sobre alguma pessoa. Não é baseado em sentimentos, mas é baseado em um propósito do poder do Espírito de Deus capacitando alguém para uma determinada obra. Então, para cada inimigo que aparece, há uma nova unção que Deus está trazendo. Perceba que quando Davi recebe a unção dentro da sua casa, o primeiro inimigo que aparece é um gigante.
quando ele recebe a segunda unção em Judá, o primeiro inimigo que aparece são os exércitos dos filisteus. Quando ele recebe a terceira unção, já não são mais apenas os exércitos dos filisteus, mas agora grandes e poderosos exércitos se levantam contra Davi. Entenda uma coisa: toda unção vai atrair uma nova forma de inimigo, mas não se assuste não. Toda unção também vai te habilitar no poder do Espírito para avançar muito mais em grandes níveis espirituais. Porque a unção tem um propósito. A unção tem um propósito. Ele recebe a unção. Ele está agora como rei de todo Israel. É um tempo de reinado, é um tempo de governo. Mas por que em especial essa passagem bíblica que nós lemos? Por que essa passagem, pastor? Porque essa foi uma vitória definitiva contra os filisteus. Eu vou repetir. Aqui foi uma vitória definitiva contra os filisteus. Nunca mais os filisteus se levantaram contra Davi, porque Deus deu uma vitória definitiva, um ultimato dos céus, e nunca mais os filisteus se levantaram contra Davi. Isso quer dizer, irmãos, que tudo aquilo que ainda cerca a nossa vida, tudo que está sitiando a nossa história, aquilo que a gente ainda se prende, parece que a gente vai avançar, mas não avança, parece que está perto de dar certo e não dá certo, nós vamos aprender algumas estratégias, para que o mesmo Deus que rompeu na vida de Davi nessa ocasião, seja o mesmo Deus que vai romper em áreas da nossa vida, onde ainda há um espírito ou uma atuação contrária, que nos impede de romper. Mas como Davi disse, o Deus que rompe estava comigo naquela situação. Eu tenho certeza que é o mesmo Deus que está conosco nessa campanha desse propósito de fé. Em nome de Jesus, não estou com brincadeira, mas dizendo para você, eu quero que você saia desta campanha, ou antes, durante ou depois, áreas da sua vida que não romperam, romperão poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que a gente aprende? No versículo 17, aí eu peço a multimídia para me ajudar. Diz que os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre Israel. Olha a unção que esse homem recebeu. Ele não é mais apenas o rei da sua casa, até porque só 17 anos depois ele é ungido, nem de Judá. Agora ele está reinando sobre Israel. A primeira coisa que eu aprendo, a primeira lição para alguém que quer romper em Deus, em áreas da sua vida que ainda não conseguiu romper, é que vai vir uma unção que vai te capacitar. Mas pastor, os inimigos vão aparecer? Vão. Mas os inimigos só aparecem depois que a unção chegou. O inimigo sempre vai chegar atrasado na nossa história. Quando ele se levantar, a vitória já aconteceu. Amém? Quando ele souber na notícia, a unção já chegou, a vitória já está decretada. Então, irmãos, quando o inimigo aparece, é só um termômetro de que Deus já agiu, já atuou, já abriu a porta, já curou, já rompeu, já fez, já trouxe vitória, salvação. Ele só vem para testificar de que algo extraordinário aconteceu na sua vida. Por quê, pastor? Aleluia! Porque o inimigo sempre vai saber que uma unção nova de Deus chegou sobre sua vida. Sempre haverá um termômetro de que algo novo de Deus chegou sobre sua vida. E quer dizer para você, em nome de Jesus, que se até você nada rompeu, a partir de você tudo vai começar a romper. Eu vou repetir de novo: se até agora nada rompeu, a partir de você, da sua família, do seu casamento, da sua história, da sua casa, haverá um rompimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque o filho que sucede Davi é Salomão. A palavra Shalom do hebraico quer dizer um reino de paz. Por que Salomão não guerreou uma guerra? Por que você não tem um histórico de Salomão indo com o exército para a guerra? Você nem sequer vê citando que Salomão tinha exércitos. Porque Salomão viveu um reinado de paz. Um reinado que ele construiu o templo do Senhor. Um reinado que ele preparou provérbios para o Senhor. Um reinado que ele escreveu 3 livros da Bíblia: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Era um homem que tinha conhecimento e ciência de todas as coisas. Mas por que ele teve esse tempo de paz? Porque as guerras que porventura Salomão teria que vencer, Davi já havia vencido por ele. Eu quero te falar que áreas da sua vida que você teve dificuldade para vencer, os teus filhos não terão a mesma dificuldade.
que coisas na sua família que ainda está pingando, dificuldade, patinando, a tua descendência não vai passar por isso. A tua posteridade está guardada pelo Senhor. Vai vir uma unção, que diz o profeta Isaías, a unção que despedaça todo o jugo. Irmãos, essa unção está sobre sua vida, essa unção está sobre a igreja. Todo jugo que se levanta contra você, não, irmãos, ele vai ser despedaçado. Não tem como reconstruir. O diabo não pode se levantar mais uma vez. Eu quero profetizar, essa angústia não vai se levantar por duas vezes. O Senhor está despedaçando todo o jugo por uma unção nova que está chegando, que vai tocar a sua casa, a sua descendência, a sua posteridade. Toda a maldição que foi até você pode ter ido, mas a partir de você, maldição nenhuma mais te alcançará. Arma forjada nunca mais chegará sobre tua vida, para que haja um rompimento extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Então, eu preciso vencer essa unção. E quem anda debaixo dessa unção precisa se fortalecer no Senhor. A Bíblia diz que, ouvindo os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, subiram todos em busca de Davi. Mas Davi não foi enfrentá-los. Davi foi descer a fortaleza. Aleluia. Existe um tempo, irmãos, que Deus nos esconde. Existe um tempo que Deus nos apresenta. O fato de Davi descer a fortaleza foi porque ele precisava buscar algumas instruções de Deus para esse tempo. Sabe, porque tem muita gente que não consegue romper na vida, porque são pessoas que não sabem tomar a decisão. Primeiro, são pessoas indecisas. Elas uma hora querem uma coisa, outra hora querem outra coisa. Elas ficam sempre pensando se vai por ali, vai por aqui, sempre em dúvida. Eu digo que a dúvida é o ralo que escoa um oceano de fé. É sempre em dúvida. São pessoas que, em segundo lugar, elas querem que os outros tomem as decisões que ela precisa tomar. E baseado nas decisões do outro é que ela age. E existem decisões antes que você seja casado, seja filho, seja pai. Existem decisões que você mesmo precisa tomar em relação ao Senhor. Não é porque você é filho de crente que já é crente. Não é porque você é casado com uma crente ou um crente que você já é crente. Não, cada um dará conta de si mesmo a Deus. É uma decisão pessoal. Quando em Gênesis 22 Abraão vai levar Isaac para ser sacrificado, ele não diz nada a Sara. Ele pega o menino que tinha, e não era um menino, um garoto, ele tinha 28 anos de idade, Isaac, e vai levar ao Monte Moriá. Ele está dizendo, existem decisões que eu preciso tomar só. A terceira coisa que eu aprendo é que tem pessoas que elas só ficam dependendo das opiniões dos outros e não do conselho que Deus dá. Existem pessoas que Deus usa para nos dar conselho, isso é bíblico. Mas conselho é uma coisa, opinião é outra. Conselho é alguém que tem a característica de ter uma palavra de Deus para poder te abençoar. Mas a pessoa diz, se eu fosse você não faria não. Ou diz, não, se eu fosse eu faria. Ou diz, eu não sei nem o que fazer. E a pessoa nunca toma uma decisão. Davi disse, eu vou descer a fortaleza. Eu vou descer ao refúgio de Deus. Eu vou tomar uma direção de Deus para a minha vida, para aquilo que o Senhor quer para a minha história. Por que ele precisava de uma decisão? Porque ele precisaria romper. Irmão, seria uma grande vitória para testificar a unção que Davi estava recebendo naquele tempo. E sabe qual é a segunda coisa que eu aprendo nisso aqui? Às vezes, nós precisamos ter um tempo para buscar uma direção de Deus, para definitivamente a gente ter uma virada na nossa vida e um divisor de águas na nossa história. Nós ficamos tanto tempo patinando em tantas áreas, irmãos, e parece que a gente nunca consegue romper naquela área. Parece que é a mesma coisa, um ciclo vicioso, um chamado déjà vu, né? A repetição da mesma coisa. Davi diz, eu vou para o refúgio, eu vou buscar o Senhor. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. É nesse lugar que ele tem descanso. Irmãos, quando eu digo que ele tem descanso, não é porque o lado de fora está tranquilo. O lado de fora está tendo guerra, tem filisteu batendo na porta, tem aflição te visitando, mas você diz, eu estou no lugar, esperando de Deus uma palavra, esperando de Deus uma direção. Olha o que diz o Salmo 46, versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra está dentro de um texto, de uma guerra
tremenda que o povo de Deus estava passando. Não era tempo de descanso, de prazer, mas ele estava encontrando em Deus um lugar para ainda ouvir uma voz de Deus de direção. Eu disse aqui na igreja que existem 3 chaves que Deus dá. Diga comigo, 3 chaves. A primeira chave que todo mundo tem é a chave que está na tua mão. Existem portas que só você abre para você mesmo. Existem portas que Deus colocou em sua mão. O que são essas chaves, pastor? São mecanismos no mundo espiritual. São direções e comandos de Deus, de chaves que Ele te dá para abrir portas para você mesmo. Mas existe uma segunda chave. Essa segunda chave Deus tem. Isaías 22, 22. Apocalipse também. Eu tenho uma chave de Davi. A porta que ele fecha ninguém abre, a que ele abre ninguém fecha. Existe uma segunda chave na vida de um crente, que é a chave que Deus abre. Existem portas que você nunca vai abrir, mas Deus pode abrir para que você possa passar. Quem abriu a chave para José entrar no palácio foi Deus. Quem abriu a chave para Davi se tornar rei sobre Israel foi Deus. Quem abriu a chave para Esther se tornar rainha foi Deus. Existem promoções que Deus tem para você, e que na hora certa Ele vai abrir essa porta para você entrar. E vou te falar, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Nem diabo, nem inferno, nem Nabucodonosor, nem Herodes, nem Jezabel, nada. Ele abriu, entra por ela. É a porta que Ele abriu, ninguém pode fechar. Existe uma terceira chave. A primeira é você que tem. A segunda está na mão de Deus. A terceira está na mão de pessoas. Existem pessoas que Deus usa para abrir portas para a gente. E talvez tem chaves em mãos de pessoas para você, mas ainda não aconteceu, porque Deus ainda não gerou uma conexão. Na hora que a conexão aparece um propósito. Há uma frase de um amigo que diz que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Não são 2 pessoas se encontrando, são 2 propósitos se encontrando para um propósito maior ser estabelecido. Existem chaves. Talvez uma pessoa que está do teu lado tem uma chave que vai abrir uma porta para você. Às vezes a porta vai abrir agora, talvez a porta vai abrir daqui 5 meses. Tem gente que você nem sabe, que você vai encontrar em qualquer lugar. A porta vai demorar uns 3, 4, 5 anos, mas essa porta vai abrir, porque vai ser uma porta de excelência. Davi está dizendo: eu estou buscando a Deus, eu estou precisando de uma direção. Eu estou precisando que Deus traga um comando. Irmãos, existem comandos coordenadas que Deus vai trazer. Mas para isso eu preciso ter um tempo de calmaria e de tranquilidade. Você sabia que tem vezes que Deus não vai falar no trovão? Tem vezes que Deus não vai falar no relâmpago? Tem vezes que Deus não vai falar no meio do fogo? Quando Deus falou com Elias, Elias estava numa caverna e disse que viu uma brisa suave e perguntou: o que tu fazes aí, Elias? Às vezes naquele culto mais parado, que não é o culto pentecostal, que não é o culto do manto, nem o culto do fogo, talvez alguém vai sussurrar no teu ouvido e vai te dar uma chave que destrava a sua vida. Davi está dizendo: eu vou descer a fortaleza. Eu já contei esse testemunho aqui, mas vou falar de novo, porque talvez alguém nunca ouviu. Quando foi em 2005, eu fui para a conferência, fui pregar há 17 anos atrás. E aí quando eu estava nessa conferência, eu liguei esse dia para esse pastor, conversei com ele, testifiquei do que aconteceu. Eu falei: vou lhe levar lá na CEMAP, em nome de Jesus. Era um tempo de uma crise ministerial muito grande para mim, porque eu não sabia qual a decisão tomar naquele momento. Eu não sabia se eu permaneceria naquele ministério por várias questões que eu já expliquei aqui, ou se eu teria que ir por outro caminho, que no caso hoje é a CEMAP. Deus, qual a decisão que eu tomo? Eu não quero fazer nada longe da presença. Eu quero colocar o Senhor dentro dos meus planos. Eu quero colocar o Senhor dentro dos meus sonhos, dos meus projetos. Não quero fazer nada só. Aí eu preguei, foi na sexta-feira à noite. Acho que foi sexta-feira à noite. O congresso era sábado de tarde, depois sábado à noite e domingo de manhã. Quando foi sábado à tarde, o pastor Joel foi pregar uma palavra. Irmãos, mas como Deus é tremendo. Olhando assim, e agora eu estou sendo bem sério, olhando assim, como diz 1 Samuel 16:7, eu não olho para a aparência nem para a altura, eu olho para o coração. Eu olhei para aquele pastor e falei: será que vai ser alguma coisa daí, rapaz? E o pastor começou a pregar. E ele começou a pregar. Olha, com 30 minutos, o céu já tinha descido no ambiente já. Era um mover tão lindo de Deus, irmãos, mas tão poderoso,
que já tinha gente entregando a vida a Jesus sem fazer apelo, não tinha terminado a mensagem. E tinha gente vindo e dizendo assim: eu quero entregar a vida a Jesus. Porque o Espírito Santo desceu naquele congresso de uma forma poderosa. Mas olha o que é uma chave profética que você não pode deixar de receber. Eu estava sentado no púlpito com eles, e o pastor já olhou para mim e falou assim: ô George, levante aí. Ele não me conhecia, mas tinha me vindo pregar no dia anterior, sabia meu nome. Jorge, fica em pé. Ele falou assim: olha, Deus manda dizer o seguinte: hoje eu estou te dando a unção de João Batista. Hoje eu estou te dando a sabedoria de Paulo, a intrepidez de Apolo. A partir de hoje você vai ser um novo homem na presença de Deus. Ele tocou em mim, irmão, eu fui para a lona, eu caí. E eu não acreditava no negócio de cair pelo poder, não. Esse negócio de cair poder, não. Quem cai é demônio, Senhor. Não cai no poder. Irmãos, mas quando ele tocou, uma unção poderosa de Deus me tocou. Olha, isso foi no sábado. Domingo, segunda-feira eu fui pregar na igreja, porque de 2005 para cá, o pastor Zemi sabe disso, alguns irmãos, eu pregava 5 vezes por semana. Eram 20 pregações, era 20 a 22 pregações todos os meses, viajando para vários lugares do Brasil, cidades da Bahia, pregando. Mas naquele dia algo novo aconteceu. Eu fui pregar numa segunda-feira, irmão. Quando eu percebi, eu já estava entregando palavra de conhecimento, revelação para pessoas. Quando eu percebi, alguém ligava lá para casa, está doente, eu orava, pessoas eram curadas instantaneamente. Algo poderoso aconteceu por uma unção que havia recebido, por algo que criou uma conexão que abriu tudo. E a partir daquele dia até hoje, eu ainda estou carregando o fluir dessa unção para chegar até aqui com a CEMAP e tudo mais que tem acontecido, por uma palavra que eu recebi, um culto de uma direção que Deus trouxe. Em um tempo que eu decidi tomar uma direção de Deus no meio de um refúgio. Vai ter dias que uma palavra, escute isso, irmãos. Por isso que crente não pode ficar distraído em culto, irmão. Uma palavra, talvez você está esperando que o pregador daqui vai te entregar uma palavra. Às vezes, um adolescente sentado do teu lado diz assim: olha, eu tive um sonho com você essa noite. E você diz: o que esse menino está sonhando comigo? E daqui a pouco é Deus falando uma palavra para você. Daqui a pouco uma senhorinha, 70 aninhos, senta ao teu lado, ou para lá você na porta e diz: olha, Deus me deu uma palavra para te entregar. E você diz: mas essa mulher não é profetiza. Mas ela está carregando uma palavra de Deus para a sua vida. E essa palavra destrava tudo. Irmãos, eu já recebi palavra debaixo de um pé de amendoeira, numa quitanda que meu pai tinha, com um menino que tinha mais ou menos uns 13 anos. Ele sentou do meu lado, era de outra igreja. Ele falou: olha, Deus manda você falar isso, falar isso. E não foi uma palavra bonita não, foi de exortação. Olha, tu te conserta, Deus tem obra para fazer na sua vida. E foi. Eu falei: não, é de Deus essa palavra. Eu recebi a palavra. Às vezes Deus vai te dar uma palavra num culto como esse, talvez num propósito de fé como esse, que vai destravar tudo na sua história. Para isso, quando eu falo refúgio, não é você se esconder em um lugar e dizer assim: estou no refúgio, pastor. Talvez, irmãos, é você estar no culto como esse, e você entrou pela porta dizendo: eu vou para o culto hoje, não quero ouvir a voz de ninguém, eu só quero ouvir a voz de Deus. Eu não vou me distrair com nada, eu não quero olhar para celular. Ainda alguém pode falar paz do Senhor, eu falo: paz, tá bom, eu quero ouvir a voz de Deus. Você vem concentrado, determinado, que aquele dia é o dia que algo vai destravar na sua vida e na sua história. Eu tenho certeza que quem está disposto a ouvir uma voz de Deus, Deus vai falar ao seu coração, para que haja um rompimento extraordinário na sua vida. A terceira coisa que eu aprendo, oh glória, está no versículo de número 19. Davi consultou o Senhor. Está vendo ele buscando a Deus? Ele foi consultar o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus. E o que o Senhor respondeu no versículo 19? Sobe, porque eu vou entregá-los em tuas mãos. Qual é o comando de Deus? Em frente. Oh glória. Às vezes o comando de Deus é em frente à luta, em frente ao desafio. Eu não sei se você sabe da história do avestruz. Lá no Aras Residência é cheio desses negócios. Avestruz, ema, um bocado de lá. Mas o avestruz, ele coloca a cabeça dentro de um buraco e fica o corpo todo de fora. E na cabeça do avestruz, se é que ele tem cabeça, ele acredita que se ele não está vendo nada, o problema não existe. E saber que tem crente que é assim: olha, eu vou me esconder em algum canto e vou dizer assim: problema não existe. Irmão, fé não é saber que o problema não existe, mas fé é agir, mesmo sabendo que o problema existe, e crer que Deus vai operar por meio da fé. Ele foi consultar o Senhor disse: em frente. Vai ter dia que nós vamos ter que enfrentar o problema.
Vai ter dia que a gente vai ter que falar assim: não, eu tenho que fazer um acerto de contas. Como é que Deus vai romper na sua vida se está deixando coisa para trás? Como é que Deus vai romper na sua vida se tem ainda algumas coisas que estão abertas? Para que essa prestação de contas ela aconteça, você precisa hoje falar assim: qual o problema que ainda está aberto na minha história, no meu ministério, na minha chamada? Quero resolver essa situação hoje. Essa semana eu liguei para alguém e disse: preciso conversar com você urgente. É um outro pastor. Eu falei: eu preciso conversar com você urgente. Lacunas abertas são brechas que a gente deixa para o inimigo agir. Mesmo sendo servo de Deus, serva de Deus, tem coisas que a gente precisa resolver. Se tem alguma coisa que não foi resolvida, em frente, sobe. Deus diz: a vitória já é certa, eu vou entregar nas suas mãos. Esse problema, esse problema não é para deixar para trás. Em frente à situação. Jesus tinha todo o poder. João capítulo 11. Eu não ia nem falar sobre essas coisas. João capítulo 11. Lázaro morreu. A Bíblia diz que Jesus falou o quê? Me leve até o sepulcro, me mostre onde é. E ele foi e ficou de frente do sepulcro, mesmo sendo Jesus. Eu pergunto para você: Jesus não poderia dar apenas uma palavra de longe e Lázaro não ressuscitaria? Isso aconteceu com o filho com o servo do centurião. Isso aconteceu com a menina endemoniada da filha de Sunem, da mulher de Sunem. Ele deu uma palavra e tudo aconteceu. Mas aquele dia disse: eu vou enfrentar o problema. Existem dias na nossa história, olhe para mim, que nós precisamos dizer assim: vamos sentar aqui e vamos resolver esse problema. A gente fica procrastinando. Procrastinação rouba a bênção de Deus na sua vida. Procrastinação é adiar o propósito que Deus tem para a sua vida. E a gente fica procrastinando: amanhã eu resolvo. E esse amanhã já tem 2 anos, esse amanhã já tem 3 anos, já tem 5 anos, e nunca se resolve. É por isso que a sua vida não rompe. Lembra que eu já falei do testemunho do meu pai aqui? Não vou falar de novo. Eu tive que resolver aquele problema. E quando eu resolvi aquele problema, algumas áreas da minha vida houveram rompimentos de Deus. Então diga para alguém: é hora de enfrentar o problema. Vamos lá. Deus disse: sobe. Quer ver propósito de fé? Sobe. Quando ele subiu no versículo 20, Deus rompeu. Deus operou. Porque se Deus te deu a ordem, vá. Eu vou falar uma frase, eu já falei aqui, que você pegue: tudo que Deus promove, Ele sustenta. Se for você que promoveu, você está tendo cansaço, porque foi você que promoveu. Mas se foi Deus que promoveu, Ele vai sustentar, vai prover e vai suprir tudo o que você precisa. Tudo. Então, Deus que está promovendo a guerra, Deus que está dizendo: Davi, vá, enfrente o problema. Ele enfrenta o problema, Deus dá vitória, tem rompimento. Mas sabe, o inimigo sempre tem uma carta na manga. Ele nunca desiste de ir contra a nossa vida. Você já percebeu que crente dificilmente tem um longo período de sossego? Já percebeu, irmãos? Por quê? Não, e a gente é assim, quando está sossegado demais, a gente fala: meu Deus do céu, está muito sossegado. Coisa está muito. Mas eu lembro, baseado em Lucas capítulo 4, diz que assim que o diabo foi tentar Jesus, o texto é muito maravilhoso, diz que ele esperou até que tivesse um momento oportuno. Em outras palavras, eu vou investir de novo. Sempre o inimigo vai investir mais uma vez. Os filisteus perderam a primeira batalha, eles vão voltar mais uma vez. Olha o que interessante, versículo de número 21. Os filisteus deixaram ali os seus homens, e Davi e os seus homens tomaram. Versículo 22. Os filisteus tornaram a subir. Vocês estão prestando atenção? Eles tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Põe o versículo 18, por favor, e depois volta para o 22. O 18. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale. Agora o 22, por favor. Os filisteus estão a subir pelo vale. Vocês estão entendendo? O mesmo inimigo, o mesmo local, a mesma guerra. O que está acontecendo, pastor? Na área que você é fraco ainda, é lá que ele investe. Ele investe uma vez, aí ele investe uma segunda vez. Aí você diz: não, eu estou jejuando, clamando, buscando. Aí você vence uma batalha.
Ele não desiste, ele volta na mesma área, no mesmo vale, no mesmo lugar. Talvez o vale de Refaim seja uma área sexual que você tenha. Talvez o vale de Refaim seja uma questão emocional que te atrapalha. Talvez o vale de Refaim seja uma área financeira que você não rompe. Ele volta para o mesmo lugar. O que é que Davi vai fazer de novo? Davi vai consultar o Senhor mais uma vez. Alguém está pegando essa palavra de hoje, irmãos? Amém. Olha o que diz o versículo de número 23. Davi consultou o Senhor, que respondeu. O que respondeu? Mas espera aí, no versículo de número 19, Deus diz para subir. E no versículo 23, Deus diz que é para não subir. E aí eu aprendo uma lição muito importante. É que para cada guerra, Deus tem uma estratégia diferente para nós. Tem dias que Deus fala assim, é hora de você enfrentar. E tem dias que Deus fala, hoje você não enfrenta. Quem vai enfrentar sou eu. Não sobe. Agora, imagine comigo. Davi é o rei de Israel. Camarada, quando Saul mandou ele matar 100 filisteus, ele matou 200. Porque o homem era sanguinário. Em outras palavras, está assim, eu quero fazer muito mais do que me pede. Agora tu imagina, Davi indo para uma guerra, se escondendo atrás das amoreiras. Os soldados olhando para Davi e dizem assim, o que você está fazendo? A gente nunca se escondeu. Parece que Davi estava recuando, mas ele tinha uma palavra de Deus, não sobe, você vai por detrás. E se você continuar lendo o texto, Deus vai dizer assim para Davi, vai por detrás e virás por defronte das amoreiras, e quando você ouvir o estrondo, apressa, porque eu saí à sua frente. Está no versículo número 24, eu saí à sua frente. Eu quero que você diga assim comigo, em nome de Jesus. Está fraco para tanta gente. Diga, em nome de Jesus, este ano o Senhor está me dando uma estratégia diferente. Diga, eu terei uma vitória definitiva para 2023. Deus vai te dar uma estratégia diferente. Se Deus te deu uma palavra dizendo, é hora de enfrentar, Ele está dizendo, agora você não sobe. Agora eu vou te dar uma estratégia diferente. Às vezes Deus vai nos dar uma estratégia diferente, irmãos. Deus vai nos dar uma direção diferente. Eu quero lançar essa palavra. Estratégias estão chegando, comandos estão chegando, novas ideias estão chegando, uma nova unção está chegando, uma graça nova de Deus está chegando. As estratégias serão diferentes para este tempo. Nessa guerra você não peleja. Nessa guerra quem peleja por você é o Senhor. Amém. Amém. Se for para Jesus, bata bem forte. Não sobe, mas rodeia por detrás. Deus está dizendo, eu estou criando uma emboscada. Vocês não vão subir. O que Ele está dizendo é, se na primeira vitória, se na primeira guerra a vitória foi parcial, nessa segunda a vitória será absoluta e definitiva. Absoluta e definitiva. Nunca mais os filisteus se levantarão contra você. Por que está mandando Davi recuar? Irmãos, tem dias que a gente vai ter que fugir. Espera aí, pastor, me explica isso aí. Pois é, Deus nunca vai mandar você fugir daquilo que não seja maior do que você. Ele diz, foge dos prazeres da carne, foge dos desejos da mocidade. E às vezes fugir de uma tentação ou de uma guerra que é maior do que você, isso não é covardia, isso é prudência. Sansão não fugiu, terminou como palhaço. José fugiu, terminou como governador. Quer que eu repita? Sansão não fugiu, achou que era muito forte, terminou como palhaço. José fugiu e terminou como governador. Nunca queira enfrentar aquilo que é mais forte que você, porque tem guerras que Deus não mandou você enfrentar. Talvez você está pegando guerras que não pertencem a você. Talvez você está enfrentando coisas que Deus não chamou para você enfrentar. Eu lembro muito bem de Urias. Urias era obreiro de bastidor, e obreiro de linha de frente era Joabe. Joabe entrava na linha de frente e matava todo mundo. No dia que Davi colocou, lógico, de propósito, para que Urias morresse, Urias morreu, porque ele não era de linha de frente, ele era de bastidor.
Nunca queira estar onde Deus não quis te colocar. E nunca queira ser quem Deus não quer que você seja. Você só será aquilo que Deus quer que você seja. E onde Deus te plantou e Deus te colocou, se conforme. É aquilo que Deus tem para a tua vida. Se tem algo novo que Deus vai fazer, Deus vai te revelar. Mas nunca entre em guerras nas quais Deus não te chamou. Ele está dizendo, essa guerra é pesada. Eu vou sair na sua frente. Eu vou te dar uma estratégia. Irmãos, eu estou crendo em nome de Jesus, irmãos, que Deus vai te dar uma estratégia em nome de Jesus. Uma estratégia nova, uma nova direção, um novo modelo, uma nova caminhada. Pode parecer algo até esquisito, mas se foi Deus que mandou, obedeça. Pode ser algo que vai até contra a sua personalidade. Davi era de guerra. Deus está dizendo, se esconde atrás das amoreiras. Fica lá atrás. E o soldado, o que Davi está fazendo? Se esconde, porque eu vou dar um sinal. Quando eu der o sinal, agora você imagina que espetáculo de visão. Eu já vou finalizar, porque chegou a hora. Que espetáculo de visão. Imagina, nós estamos num campo aberto, cheio de amoreiras. Os filisteus no vale de Refaim vindo contra Davi, e Davi escondido. Agora você imagina que visão. As copas das amoreiras balançando para lá e para cá. E Deus disse, quando eu der o estrondo, é o sinal de que eu desci e já entrei na tua frente. E quando o sinal chegar, levanta todo mundo e vai, porque eu já estarei contigo. Isso quer dizer que no meio de toda essa situação, Deus vai dar um sinal. Deus vai mostrar uma direção. Glória a Deus. Deus vai trazer algo novo em toda essa direção. Um sinal de Deus vai chegar. É o sinal que Deus está dizendo, agora é hora de se levantar e vamos romper. Por isso que a Bíblia diz que ele perseguiu os filisteus até Gézer. Era uma vitória definitiva. Era uma estratégia que Deus estava dando. Eu quero assim lançar uma palavra. Você vai ouvir um sinal de Deus, uma direção de Deus. Eu quero crer nessa campanha, desse propósito de fé. Um sinal de Deus está chegando. Você vai entender, pastor, como é que eu sei que é Deus? A voz dele é inconfundível. Ele vai te dar o sinal. Eu também estou buscando de Deus um sinal, uma direção. Ele está dizendo, agora é hora de se levantar. Está escondido não é medo, não é covardia, é buscando a direção que Deus está dando. Vai parecer esquisito, mas será uma direção de Deus. Eu finalizo só te lembrando de uma coisa. Era esquisito o Walt Disney, o cara que inventou a Disney, que o mascote conhecido na Disney no mundo inteiro é um rato. Se fosse um ursinho, um gatinho, um cachorrinho, não espantaria crianças. Mas um bicho repugnante, que assusta a maioria de todos nós, um rato. Um bicho esquisito. Ele é o ícone da Disney. É o Mickey e a Minnie. Não é esquisito? Pois na visão que o Walt Disney recebeu de fazer um rato mais fofinho, mais bem agradável, atraiu crianças do mundo inteiro. E tem gente até hoje indo para Orlando para ver um rato chamado Mickey. Talvez Deus vai te dar uma estratégia que vai parecer uma coisa esquisita, mas é a direção que Deus está te dando para você romper naquilo que Deus tem para ti. Tem umas coisas que são meio esquisitas. Hoje a gente come a maioria de coisa enlatada. Quem imaginou comer coisa enlatada? É meio esquisito. Uma sardinha que vem dentro de uma lata, você abre e come. E ainda com macarrão que vem dentro de um pacotinho ainda, chamado de sim hoje. E você não acha esquisito. Olha a ideia que esses camaradas tiveram e romperam. Talvez Deus vai te dar uma direção que vai parecer estranho, vai parecer esquisito, mas fé não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio. É a visão que Deus está te dando. Deus vai abrir a tua visão em nome de Jesus. A sua visão vai se ampliar em nome de Jesus. Irmão, sabe que eu creio nisso? Porque um dos maiores aplicativos que é usado hoje no Brasil, Deus deu para um menino que estava na conferência da Batista da Lagoinha, lá, conferência do clamor. O menino estava no meio de uma conferência. Deus deu uma visão para ele de um aplicativo. Um menino que não tem nem sequer 25 anos teve uma visão poderosa, fez um aplicativo, hoje é milionário, é um dos maiores financiadores da Igreja Batista da Lagoinha. Estava em um culto e recebeu de Deus uma palavra e uma direção. Talvez num culto como esse, Deus já está despertando coisas no seu coração. Deus já está trazendo algumas ideias que você pareceu, que coisa maluca. Pois é, essa coisa maluca está vindo de Deus para o teu coração. Essa coisa esquisita é Deus te dando a direção poderosa. Aí sabe o que acontece? O outro faz. Você fala, por que eu não fiz? Porque Deus te deu.
e você jogou fora a semente que Deus te deu. Semente que Deus te dá, não joga fora. Assim que você recebe a semente, lança a semente. Irmão, hoje esse galpão está cheio, né? Tiago começou com a gente, irmão Ilma. Mas quando nós viemos para cá, irmão, as cadeiras eram tudo vazias. Eu tinha que crer que Deus iria fazer alguma coisa nesse galpão. E domingo os cultos estão lotados, nós precisamos para ir para outro lugar. Então nunca tenha medo de romper, porque o que Deus promove, Ele sustenta.